E a primeira pergunta que a gente faz é, quando você fecha os olhos e pensa nele, o que aparece primeiro na sua cabeça? Sempre quando eu penso no meu pai, eu lembro muito do rostinho dele, de como ele me tratava e de como ele tinha uma fala mansa. Ele tinha uma conversa leve, tranquila, muito alegre. É a primeira lembrança que eu tenho dele quando vem o nome dele ou fecho os olhos e lembro dele. Então, sou Euler Costa, filho do Tatá e da Fatinha, e sou filho único, e tem um detalhe interessante que meus pais são cegos. Marido da Daisy, pai da Alice, uma menininha de 5 anos de idade. Trabalho com marcas e patentes, sou proprietário da Agility Marcas e Patentes. Essa aqui é a última bengala que meu pai usou. Meu pai sempre trabalhou na rua, vendendo Mega Sena. E esse barulho marca muito. Quando ele chegava lá em casa, ele batia no degrau pra gente saber que ele estava chegando, sabe? Depois dos 65 anos de idade, o corpo já não estava tão forte assim. A gente precisou de fazer uma bengala rígida. Então isso aqui foi o que guiou, o que sustentou meu pai até o seu falecimento. Essa bengala fica no meu escritório, do lado da minha mesa, para me lembrar que a gente tem que ter direção. E a bengala para o cego, ela é a direção, ela é o olho do cego. A referência do meu pai para mim, ela começa com um exemplo de superação. Todo mundo lá da cidade de Sabará, pô, conheço seu pai trabalha muito, seu pai conhece a gente pela voz. Ele vendia Mega Sena. Há alguns anos atrás, hoje está mais caro, mas era 25, 50 centavos. E ele vendia comprava por 25, vendia por 50, comprava por 50, vendia por R$1. Então o ticket médio dele era R$1. Então para o cara ganhar R$30 um dia, tinha que conquistar 30 clientes. Sorriso no rosto, brincando, conversando. Porque meu pai era um cara extremamente musical, sabia muitas letras de cor, cantava em coral, cantava em seresta. O que eu carrego dele é cantarolar no meu dia a dia. Às vezes eu estou trabalhando dentro do meu escritório, tem ninguém, estou ali, me pego cantarolando alguma música aleatória. Ele era um cara que gostava de subir, ele já cantou com a Cirantão no palco. Ele era um cara que gostava de palco, ele era um cara que queria estar aqui num momento desse, facilmente. Ele era um cara que gostava de dançar, seguindo o ritmo da cabeça dele, seguindo o movimento da cabeça dele. Então, só que eu não falava isso pra ele, que ele era especial. Eu não falava que eu sentiria saudade dele algum dia, sabe? Eu aprendi na minha vida que a gente não pode sofrer pelo luto, a gente tem que vivê-lo, mas a gente tem que ser grato pelas lembranças boas e pelo aprendizado da vida. Então, mesmo diante de uma pobreza extrema, uma dificuldade extrema da sociedade em relação a preconceito, a saber lidar, ele trabalhou muito até 15 dias antes dele falecer. E se você pudesse reviver um dia específico com ele, qual seria? Nossa, por incrível que pareça, eu sinto que eu fui um filho bom. Desde quando eu entendi a dificuldade de vida dos meus pais, eu tentei fazer com que eu fosse solução. Mas a gente cresce, a gente vai andando pela vida e a gente não dá tanto valor. 2 dias antes dele falecer, ele já internado, às 2 da manhã, nós tivemos uma conversa muito profunda. Essa conversa foi ele me falando que ele não voltaria para casa para me avisar a mãe. Que ele não voltaria para casa, que ela não iria ver ele mais. Na época já estava fechando os hospitais por causa da pandemia. E foi uma conversa longa. Eu não me arrependo de nada como filho. Mas eu queria ter voltado. Se pudesse, eu voltaria nesse dia. 2 dias antes dele falecer. O legado da minha relação com meu pai é ter se tornado uma pessoa que nem ele imaginava. Ele era humilde, ele era simples. E muita coisa que eu sou hoje, eu carrego dos exemplos dele de trabalho, né? Como eu disse no início, trabalhar muito. Esse legado, essa construção que a gente tem hoje de família, de patrimônio,
de reconhecimento, é um legado resultante do esforço do meu pai no dia a dia dele. Então, o legado dele é toda uma construção de uma narrativa, de uma história, de uma jornada de exemplo. A gente pegava, mais novo, a gente pegava táxi, não tinha Uber, né? Os taxistas todos conheciam meu pai, todos falavam, seu pai é o exemplo. Hoje, quando eu converso com pessoas que conviveu com ele no dia a dia, também fala a mesma coisa. Então, eu queria poder ser um exemplo tal como ele foi.